Olá, acadêmica, olá, acadêmico. Saiba que é sempre prazeroso esse nosso encontro, justamente porque posso participar de seus estudos acadêmicos e de alguma forma contribuir com a sua formação e ajudá-lo na reflexão sobre a atividade jurídica. Vou lhes falar nesse encontro sobre a aplicação da lei no tempo, no espaço e a pluralidade de ordens jurídicas, elementos e métodos de interpretação e integração jurídica. Pois bem, sabemos que a produção legislativa visa o futuro, não o passado. As leis são criadas, portanto, para regular em casos que acontecerão depois de sua edição. O legislador prevê a situação, no molde da regra, e no mundo dos fatos, essa situação deve ocorrer para que se tenha o chamado fato jurídico. Pode ocorrer, no entanto, casos em que se forma uma determinada relação jurídica sob a égide de uma lei que é revogada por lei mais recente. Pode-se estar, então, com isso, diante de um conflito de leis no tempo, pois se precisa saber se a lei nova regulará ou não as situações que foram criadas sob a legislação anterior. Um dos postulados sobre os quais se assenta o ordenamento jurídico é o da irretroatividade da lei, pelo qual as leis novas não se aplicam a relações constituídas anteriormente ao seu advento. A irretroatividade tem por objetivo assegurar a segurança nas relações jurídicas e a estabilidade do ordenamento. No entanto, a irretroatividade não é absoluta. Ela não é aplicada dessa maneira. Há casos em que se admite a retroatividade da lei. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a irretroatividade da lei como regra e a retroatividade como exceção, baseando-se no respeito absoluto ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, conforme disposto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Não se permite, então, afastar a coisa julgada, por exemplo, tendo como substrato lei editada depois de sua configuração. Imagine-se o caso de alguém que obteve sucesso em demanda judicial, cujo direito era previsto em lei que sofreu modificação depois de encerrada a possibilidade de discussão, pelo advento da coisa julgada. Poder-se-ia, caso a irretroatividade não fosse observada, retomar a discussão do caso, o que levaria à quebra da segurança jurídica e, por via de consequência, à estabilidade do ordenamento, além de acabar com o conceito de coisa julgada, que traz em seu cerne a noção de imutabilidade da decisão judicial. A aplicabilidade imediata da lei nova deve ser analisada também sob o prisma das relações que se iniciaram sob a vigência de uma determinada lei, mas sobre ela não se consumaram. Trabalhemos com o caso da redução da maioridade civil, trazida pelo Código Civil Novo de 2002. Dúvida não há que tal regra se aplica a todos que ainda não tenham chegado à maioridade. Quer-se deixar claro com isso que a regra nova não seria aplicada apenas para os nascidos após 2002. Outro exemplo, mais complexo, é o da aposentadoria do servidor público e as alterações de seu regime previdenciário. Quando há alteração nesse regime, vindo uma regra que impõe mais requisitos para a aposentadoria, surge a indagação. Aplica-se a regra imediatamente ou apenas para aqueles que ingressarem no serviço público depois da edição da lei? E não havendo proibição constitucional sobre a aplicação retroativa da lei, algumas vezes se chega a uma solução mitigada, pois se tem a aplicação imediata da lei, mesmo aos que já estão em regime de contribuição previdenciária, mas com tratamento abrandado pelo estabelecimento do que se chama regime de transição. Veja, estou observando quando não há nenhuma discussão de nível constitucional, ou seja, nenhum dispositivo constitucional que determine que o caso vá num sentido ou em outro. De outro lado, devemos lembrar que a retroatividade da lei é trabalhada de forma diferente quando se trata de leis penais. Leis penais benéficas são aplicadas de maneira retroativa, a fim de beneficiar o condenado. As leis tributárias também têm tratamento diferenciado quanto a esse ponto. Em ambos os casos, esse tratamento diferenciado se baseia nos princípios que regem esses ramos do direito. Para compreender melhor essas questões, acompanhe comigo. Lembre, sobre a vigência da lei, da vacatio legis, ou vacância da lei, disciplinada na Constituição, no parágrafo único do artigo 59 e no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê como regra vacatio legis de 45 dias. É claro que o período para entrada em vigor da lei pode ser maior ou menor que os 45 dias previstos, ou ainda ser suprimido,
desde que haja previsão nesse sentido. Exemplo de vacatio legis maior que é o trazido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi a do Código Civil de 2002. Houve, nesse caso, vacatio legis de 1 ano. Quanto à aplicação da lei no espaço, noções de direito internacional público e privado devem ser observadas, tendo em vista o disposto nos artigos 7º a 19 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em tais artigos estão estabelecidos, fundamentalmente, os limites territoriais da aplicação da lei brasileira e da lei estrangeira. Comecemos pelo princípio da territorialidade. Em homenagem à soberania estatal, pela qual se determina que o ordenamento jurídico de cada Estado deve ser aplicado respeitando seus limites territoriais, e, de outro lado, o princípio da extraterritorialidade, que permite a aplicação de regras e princípios de um Estado em outro, de acordo com os princípios e convenções internacionais. Veja, pela extraterritorialidade, algumas pessoas não se submetem ao regime jurídico do Estado em que se encontram, mas sim ao de seu país de origem. Dessa forma, momentaneamente, as regras e princípios de um Estado passam a integrar a ordem jurídica de outro. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 7º, vocês podem perceber a seguinte redação. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Assim, o estatuto pessoal, que é composto por tudo que se fala nesse artigo, se baseia na lei do domicílio, lex domicilii. Em alguns casos, portanto, a lei estrangeira é aplicada no lugar da lei nacional. Tome-se, por exemplo, o caso de um estrangeiro que quer se casar em território brasileiro. Se ele estiver domiciliado no Brasil, vale a legislação brasileira nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que afirma, ou seja, que dispõe que para o casamento a ser realizado no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades de celebração. Agora, se o estrangeiro não for domiciliado no Brasil, o ordenamento de seu país de origem prevalece. É o caso do impedimento, por exemplo. Agora, se o estrangeiro for domiciliado no Brasil, as regras a serem aplicadas sobre impedimento ao casamento serão as brasileiras. Se caso não for aqui domiciliado, as regras de impedimento serão as de seu país de origem. A competência da autoridade judiciária também é regida pela lei do domicílio. O que se quer dizer com isso é que a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar o estrangeiro quando ele aqui é domiciliado, bem como o cumprimento de obrigação, quando o cumprimento de obrigação tiver que se dar em território nacional. Então é de se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da territorialidade moderada, pela qual prevalece a territorialidade, mas com a existência de regras especiais que determinam em quais situações pode ser utilizado o direito estrangeiro. Para fixar essa legislação, acompanhem comigo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 7º, afirma que a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Todavia, ainda que o legislador fizesse um exercício extraordinário de previsão, ele não consegue prever todas as situações que podem ser abrangidas pela legislação. Isso porque a sociedade é dinâmica, assim como o direito, por conseguinte. Vários casos podem chegar ao juiz, então, sem previsão legal, sem previsão de uma regra, o que indica a possibilidade de existência de lacunas legais no ordenamento. Claro, já falamos sobre princípios, falamos sobre lacunas, mas vamos falar sobre casos mais específicos e situações um pouco mais elaboradas. Somando-se isso ao fato de que o juiz não pode se eximir de proferir decisão, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe sobre meios de integração de lacunas no sistema. Dessa maneira, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Vejamos, então, alguns dos elementos de integração do ordenamento jurídico. O que é analogia? A analogia consiste na aplicação a uma hipótese não prevista em lei de disposição estabelecida para casos semelhantes. Ou seja, eu não tenho a hipótese prevista em lei, mas tenho um caso semelhante cuja hipótese é prevista em lei.
A gente não pode esquecer que temos que verificar, primeiramente, que em relação ao caso analisado, não haja lei que o regule. Ou seja, não se pode esquecer que a ausência de lei é que demarca a aplicação por analogia. Depois, verificar a semelhança entre o caso em questão e o caso paradigma. Somente depois dessas verificações é possível a aplicação analógica de um dispositivo legal. Os costumes, de outro lado, são, na verdade, uma espécie de regra não escrita, não legislada, verificáveis por meio de seu uso constante. A contumácia no uso é que determina o que vem a ser o costume. Os costumes, então, variam de sociedade para sociedade. Cada sociedade tem um determinado costume. Por quê? O costume é de determinado lugar, de determinada sociedade. E não acontece de ser o mesmo costume, o mesmo para todas as sociedades. De outro lado, e por fim, temos a equidade, que é e deve ser vista como o sentido concreto, como nos fala o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior. Por isso, parte da doutrina o identifica no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando há indicação de que o juiz que atenda ao aplicar a lei os fins sociais a que ela se destina, adequando-a ao bem comum. A expressão princípios gerais do direito, trazida ao final do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não faz mais sentido, justamente pelo lugar que os princípios ocupam na contemporânea teoria do direito. Antes, eram apenas elementos de integração do sistema, verdadeiros tapa-buracos do sistema. Agora, são o fundamento do sistema jurídico, tendo papel principal na sua configuração. Bom, pode-se ver, então, que o sistema, naturalmente, não é completo, não é absoluto. É preciso que haja elementos de integração a esse sistema. E também há casos em que leis estrangeiras são aplicadas a um sistema de outro país. Tudo isso porque o direito não pode se pensar sozinho, ele não pode se imaginar sozinho, ou nós também não podemos imaginá-lo sozinho. Ele sofre influências e essas influências é que determinam a completude que nós queremos desse sistema. Por isso que os elementos integradores conferem a esse sistema a possibilidade de um fechamento. Não um fechamento para os elementos exteriores, mas sim um fechamento no sentido de dar satisfação à sociedade que vai até o judiciário pedindo a solução de um determinado litígio. A gente tem que partir do pressuposto que o juiz não pode se negar a julgar, ele deve julgar. Mas, para além dos elementos integradores, lembrem sempre da função primordial dos princípios do direito. Esses princípios não são os princípios gerais que se trabalhou anteriormente pela doutrina. Os princípios jurídicos hoje têm um papel destacado, um papel de começo, ou melhor, de antes do começo, de fundamento. Portanto, antes de se lançar mão de analogia, equidade, costumes ou coisa que o valha, é preciso lembrar sempre que os princípios, sim, eles podem dar a resposta da completude ou da satisfação que o sistema deve dar à sociedade para a qual ele é dirigido. Então, vejam bem, é preciso entender a configuração do sistema, é preciso entender a importância do sistema, do princípio no lugar dele dentro do sistema e da função que ele representa, que talvez seja, então, o maior elemento de integração do sistema. Então, compreendeu o assunto? Naturalmente, pelo tempo que temos, se fazem necessários estudos complementares para aprofundar um pouco mais esse nosso estudo, esse nosso entendimento do assunto. Por isso, lembre-se que a leitura do artigo relacionado a esse encontro, bem como a realização das atividades requeridas, ajudará para a melhor compreensão da aula. Também volto a insistir a participação nos fóruns. Esses fóruns de discussão são fundamentais para que vocês troquem ideias entre vocês e possam chegar a uma conclusão melhor sobre as aulas já dadas. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a teoria do argumento jurídico e a lógica na aplicação da norma jurídica. Até lá!